Olá a todos, eu sou a Mariana, arquiteta, diretora do Estúdio MK27 desde 2009. Eu queria compartilhar um pouco das ideias que eu e o Márcio Kogan, fundador do estúdio há 40 anos, temos sobre os materiais, esse amor que a gente tem pelos materiais e um pouco da nossa experiência. Por isso, eu agradeço o convite do Ematéria Specs e a escuta de todos. Mesmo nesse cenário incerto, a gente chegou até aqui e a gente tem uma responsabilidade como arquitetos de criar espaços e cidades mais saudáveis, mais sustentáveis e mais inclusivos para o futuro. Particularmente, eu acho que a arquitetura não pode deixar de pensar nos aspectos mais sutis da existência, na poesia, na emoção e, portanto, na experiência do espaço. Nós, do Estúdio MK27, acreditamos na potência da dimensão tátil da experiência do espaço. Existe, escondida nas rugosidades da pedra, na precisão do metal, uma força simbólica capaz de ativar nossas memórias sensíveis mais primitivas. Cada material tem uma temperatura, uma contribuição possível àquilo que vivemos e aprendemos no espaço. Esse é um dos assuntos mais caros ao Estúdio MK27. A criação de uma combinação de materiais, num matiz que vai dar precisão ao aconchego. No nosso processo, a gente parte sempre de uma concepção paralela entre os espaços externos e internos. A gente tenta diluir um pouco essas fronteiras, esse limite. E para isso é fundamental o uso dos materiais. Uma fachada de pedra pode estilhaçar o vidro e romper no espaço interno. O branco pode se espalhar por todas as superfícies ostensivamente. Às vezes o vazio é configurado pelo branco e as caixinhas programáticas são de madeira. Ou se os pórticos são de madeira estrutural, as caixinhas são então de concreto. A gente anda numa linha tênue de tensão entre opostos. A gente se entende mesmo como arquitetos clássicos, buscando equilíbrio entre volumetria simples e ambientes aconchegantes. A gente vai criando um percurso pelos espaços, uma narrativa que passa por corredores estreitos e depois se abre em vistas amplas. É o chiaroscuro renascentista. Em síntese, acreditamos que a arquitetura deva ser a expressão deliberada da dualidade existencial. Eu vou mostrar agora uma evolução de 6 materiais através dos elementos alquímicos. São materiais que frequentemente combinamos na nossa linguagem através dos seus atributos metafóricos. No vidro, essa película tão fina e líquida, há transparência, mas há também reflexão e difusão. Os grandes panos de vidro, tão marcantes na arquitetura moderna, formam caixas de cristal através das quais enxergamos o mundo de forma distorcida. É também a superfície na qual o mundo refletido se une à vida privada dos edifícios. Acima de tudo, o vidro deixa a luz natural fazer o seu trabalho. Ela é também capaz de absorver a luz e transformar em energia através das células fotovoltaicas. O vidro traz em si toda a história do desenvolvimento tecnológico. Desde a sua criação ocasional, estimada em 5.000 a.C. pelos fenícios, ao futuro de todas as inovações da comunicação com as telas dos nossos eletrônicos. É a passagem da luz que nos faz sensíveis à passagem do tempo no espaço. E daí derivam infinitas possibilidades de filtros e desenhos com a luz. Já usamos tijolos de vidro para uma luz difusa, já usamos os polímeros com seu efeito de enxergar apenas as silhuetas. Usamos também enormes beirais para proteger e controlar a incidência da luz sobre o vidro. Muitas vezes, o mesmo material que a gente usa fora entra nos espaços internos, ignorando a presença do vidro. Exploramos, em muitos casos, uma pele sobre o vidro, que filtra a luz e faz sombras geométricas ou orgânicas, imprimindo a rotação da Terra nos espaços. Já o branco traz um sentido de pureza, uma abstração, uma imaterialidade. Sobre o canvas branco, as sombras fazem seu teatro expressivamente. O branco não existe, já que dependendo de como a luz incide sobre ele, tem diferentes tonalidades.
A Ville Savoie, do Le Corbusier, a Farnsworth, do Mies, ou o Museu de Niterói, do Niemeyer, todos eles evocam uma característica etérea do branco. Essas obras parecem alçar voo. Há também uma dimensão política no branco. O Niemeyer, que usou ostensivamente o branco no Memorial da América Latina, nas cúpulas do Congresso em Brasília, ele traz um sentimento de justiça, ele traz os valores democráticos, uma austeridade do branco. Segundo Le Corbusier, um artigo que ele escreveu para uma revista francesa chamada L'Art décoratif d'aujourd'hui, em 1925, o leite de cal é a riqueza do pobre e do rico, de todo mundo. Como o pão, o leite e a água são a riqueza do escravo e do rei. A obra da época, que poderia ser essa, tão ousada, tão aventureira, tão belicosa, tão conquistadora, parece esperar de nós que pensemos contra o fundo branco. Na mesma medida, sobre as massas caiadas dos vilarejos medievais do sul da Europa, Grécia, Portugal, Espanha, o Le Corbusier dizia: o leite de cal existe em todo lugar onde os povos conservaram intacto o edifício equilibrado e cultura harmoniosa. Está vinculado à moradia do homem desde seu nascimento. Calcinam-se pedras, trituram-se, diluem-se em água e as paredes ficam do mais puro branco, um branco extraordinariamente belo. Esses layers de referência cultural dos materiais enriquece a arquitetura e fortalece a relação dela com um contexto geográfico específico. Por ora, o branco dialoga com uma visão de futuro sessentista na Casa Gamaíça. E, às vezes, com essas vilas mediterrâneas, essas ricas composições geométricas. Ela dá uma unidade a uma ocupação coletiva, por exemplo, como no caso dos Somosaguas. Na minha casa, volume C, o branco enfatiza a monumentalidade, a perfeição do volume cúbico. Ele faz fundo às atividades de exposição, do design, da arte e do próprio detalhamento da estrutura de madeira com encaixes. Há também, na minha casa, uma complexidade no tratamento das texturas, porque o branco tem uma simplicidade, uma unidade, mas em cada textura do metal corrugado, da fórmica, que é super lisa, e até da luz branca que entra difusa pelo policarbonato, há uma complexidade, uma variação na percepção do branco. Já no estúdio SC, um estúdio especializado em fotografia de gastronomia, o branco faz o vazio. Ele faz o fundo para duas caixinhas de madeira, um que é a cozinha, que prepara a comida, e o outro que faz o tratamento das imagens, e uma ponte de concreto que liga essas duas caixinhas. O branco é o vazio, é onde a fotografia acontece. É no branco também que todas as imperfeições aparecem. Ele deixa tudo evidente. As irregularidades, as celulites, as estrias, a impermanência e a incompletude, tão profundamente compreendidas nas ideias do Abissab e do budismo. Voltando a Le Corbusier, se a casa é totalmente branca, o desenho das coisas nela se destaca sem transgressão possível. Nela, o volume da cor aparece nitidamente. Nela, a cor das coisas é categórica. O branco é absoluto. Tudo nele se destaca, escreve-se absolutamente. Preto no branco. Os metais, ao contrário, desenham linhas precisas, forçam o ponto de fuga, evidenciam o traço do arquiteto. Eles são reflexivos e frios e estruturalmente potentes. Com eles, a gente expressa a racionalidade do pensamento espacial. A eficiência de um material leve e resistente à corrosão, à tração, à torção. Na casa cubo, por exemplo, os painéis de alumínio polido são perfurados com uma estampa de florzinhas. Então, a gente combinou um material frio e industrial com uma estampa feminina, ornamental. Quando aqueles painéis da Casa Cubo tão reflexivos,
eles criam uma dinâmica de luz, sombra e os movimentos que atravessam o mundo interior e exterior. Já na casa policarbonato, em cima dela tem um envelope reflexivo que expande esse volume hermético para o seu contexto. Ele evidencia o contraste da racionalidade desse material com a organicidade do ambiente natural ao redor. Uma das propriedades físicas fundamentais do metal é que ele conduz calor. No contato com o fogo, que os minérios se purificam e se derretem para terem aplicabilidade na confecção dos artefatos, desde a era do cobre. O metal carrega em si a transitoriedade, o instinto humano da transformação do seu ambiente. O brilho do cobre, do latão, do ouro, por vezes pontua a preciosidade desse recurso natural. Já o aço cortenho, ou o próprio vergalhão que arma o concreto, quando exposto, deixado ao tempo, ostenta uma rugosidade, o efeito da corrosão, da ferrugem. São materiais quentes, que ao contrário do estanho, do alumínio polido, do alumínio pintado de cinza, o aço inox ou o aço carbono. Esses materiais mais escuros atribuem um caráter industrial nas coisas. Eles elegantemente evocam as belezas da engenharia, da justa medida das coisas, das proporções finas e delgadas. As cores escuras, de forma geral, são o negativo, o infinito da matéria. Por vezes, usamos eles como fundo, ou como borracha daquilo que a gente não quer mostrar, como são as entranhas das tubulações e do ar-condicionado no estacionamento de Somossagas. O concreto, por sua vez, é volume. Ele preenche e conforma vazios. Ele é uma massa maleável que, em loco, ganha forma, peso e força. Ele valoriza o caráter hermético dos volumes que desenha. Ele é uma expressão direta da potência edificadora do desenho arquitetônico. Na casa cubo, assim como na casa dos ipês, o peso do concreto modela volumes suspensos, invertendo essa essência terrena do material. São pedras no céu, dizia Paulo Mendes da Rocha sobre o seu Museu Brasileiro da Escultura. Esse jogo de massas e volumes é possível não só pela sua resistência, mas pela flexibilidade do concreto. Sua versatilidade faz dele o material mais amplamente usado na história da construção. Ele é esqueleto e pele, e desnudado, ele carrega em sua materialidade camadas do seu próprio processo de transformação, uma mistura simples e precisa de água, areia e cimento. Quando aparente, ele traduz sua tectônica, a pura verdade dos materiais. Suas variadas texturas e tons podem revelar diferentes identidades. O Tadao Ando, por exemplo, arquiteto japonês, usa o concreto liso, perfeito, sem qualquer imprecisão. Nas nossas obras, a gente prefere explorar o lado mais humano do concreto, a sua imprecisão, a sua rugosidade, as pequenas bolinhas, a impressão da textura da madeira que faz a forma do concreto. A gente gosta desse registro, né, desse material impregnado de um fazer artesanal. Esse fazer artesanal é ainda mais evidente nos materiais naturais, que são frutos quase que só da extração. A utilização do eucalipto roliço nas obras mais recentes do estúdio enfatizam essa busca contínua de uma arquitetura simples, tátil. Ela utiliza não só dos materiais naturais, mas da própria natureza, a luz, a sombra, o vento, como protagonista do projeto. A aplicação dos materiais rústicos em estruturas e volumes essencialmente racionais e ortogonais, como na Casa de Areia, reduz um pouco a lacuna entre o homem, o seu espaço construído, e a natureza. Ao utilizarmos a madeira como estrutura, também estreita-se essa relação, não só do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista funcional e econômico. A madeira é, afinal de contas, um material primitivo da construção,
com a menor quantidade de carbono incorporado possível. Ainda, quando a gente usa a madeira como revestimento nos pisos, paredes, forros, móveis, a madeira tem um desempenho térmico e acústico super importante. Do ponto de vista estético, ela traz um pouco de exuberância da natureza. Ela aquece o ambiente, ela torna ele aconchegante. E no Brasil, a gente tem um privilégio de uma enorme gama de tonalidades de madeira. Nas fachadas, portas, janelas, a gente explora muito planos de madeiras ripadas, treliçadas, que permitem a integração do interno com o externo. Elas promovem o encontro. Foi lascar e polir a pedra que permitiu o assentamento humano e transformou toda a nossa relação com o território. São os vestígios desse material que nos contam sobre os tempos mais remotos da pré-história. As pedras clamam. A pedra é testemunha de toda a história da civilização, da pré-história à Idade Moderna, e traz física e metafisicamente o peso da sua densidade. A pedra é definitiva. Sua inércia térmica faz dela o material perfeito para o abrigo das intempéries. Ela é um material que atravessa todos os tempos e nos deixa as ruínas para contarem sobre os homens e suas organizações culturais e sociais. No piso, as pedras lascadas geram ambientes rústicos, acolhedores, como nessa casa na montanha de Mororó. Elas remontam uma sensação primitiva do abrigo à natureza e da sua transformação. A pedra é o obstáculo que convida a suplantá-lo. Por outro lado, o uso dos mármores polidos, desde o pavilhão Barcelona, explora inesperadamente a leveza da sua sutil reflexividade, a delicadeza dos veios naturais, contrasta com as características intrínsecas do peso, massa e gravidade. As pedras são puro diálogo com o contexto. As pedras claras falam da impureza do branco. As pedras na areia falam da impermanência das coisas. Em geral, a pedra pede para ser buscada localmente, mas quando ela é estrangeira, ela pontua os ambientes com uma nobreza do esforço construtivo. Há maneiras distintas de juntar as pedras com massa, com linhas invisíveis que dividem geometricamente os veios incontroláveis, os mosaicos de cubinhos imperfeitos ou as placas de cimento com seixinhos rolados. A intenção e o acaso, a geometria e a organicidade. As variações tonais devem se juntar em diferentes medidas para formarem planos contínuos, ainda que irregulares. É a porosidade das pedras que une o ambiente natural ao construído. A mão do homem é implacável na junção das pedras, podendo uma mesma parede contar sobre o humor de quem a fazia. Já usamos a pedra como contenção da terra, desenhando um embasamento para um disco voador de concreto que pousou na mata, quase que mimetizando a sabedoria das pedras naturais que rolam e contêm as montanhas. A pedra também permite que os musgos, as plantas e outras espécies ocupem o espaço da morada do homem. Foi no Chile, onde um dos nossos projetos falou mais intensamente com a força das rochas. A Casa Rocas, desenhada em parceria com o arquiteto chileno Benjamin Oporto, do Estúdio 57, no litoral entre Alpang e Zapallar, está cravada entre as pedras que brotam do mar. Sua geometria precisa desafia o poder das ondas que batem incessantemente contra as pedras.